Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Olá, tudo bem com vocês? Que Deus continue abençoando a vida de cada um, é o que eu desejo. Que esse ano letivo de 2021 venha ser um ano de paz, de esperança, né, de muita saúde para todos nós. Então agora iremos dar início à nossa primeira reunião de 2021 de Pais e Mestre. Uma reunião aonde nós vamos esclarecer algumas dúvidas, tá certo? Em primeiro lugar, eu quero me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou Maria Aparecida, sou a diretora da Escola Criança Esperança há mais de 10 anos. Sou formada em pedagogia e também amo crianças, gosto muito de atendimento aos pais e espero, neste ano, contar com a colaboração de todos, tá certo? Então, vamos dar início à nossa reunião. Primeiro, lembrando a vocês que nós iremos iniciar este ano as aulas no dia 8 de fevereiro, presencial, tá certo? Nós teremos esse ano o ensino híbrido. O que é o ensino híbrido? É o ensino presencial e complemento à distância, em aulas remotas, em aulas online. Pedimos aos pais para providenciar, tá certo? Essa parte de tecnologia, como um celular, um tablet, ou um computador, alguma coisa que as crianças possam visualizar e ter o complemento das aulas, porque o nosso horário deste ano será reduzido na entrada e na saída para não haver aglomeração. Por este motivo, nós teremos que complementar as aulas com os horários com aulas remotas. No início do ano, para as crianças que já vieram, não é, do ano que se passou só com aulas remotas, estão cansadas, esse ano a gente não vai iniciar com aulas online. Vamos iniciar a partir do mês de março, tá certo? E para a utilização dos livros também. Então, os papais que ainda não compraram os livros devem se organizar para comprar os livros, porque em março iremos iniciar todas as aulas com os livros, certo? O fardamento das crianças ainda não estão disponível porque não houve ainda procura. Mas assim que houver, a gente já vai fazer a contação para mandar fabricar, certo? Lembrando que nós não vendemos o livro na escola, mas a gente disponibiliza o nosso tempo para ir pegar na editora. Os pais podem pagar tanto em dinheiro quanto no cartão, tá certo? Nós passamos o cartão na escola, tanto para mensalidade, matrícula e tudo mais, certo? Nós queremos pedir aos pais que não deixe para fazer a matrícula no dia que vai iniciar as aulas ou depois, para as crianças não perderem o conteúdo. Então, pedimos que dia 8 de fevereiro, se vocês não puderem, mas se sacrifiquem um pouco, para que as crianças iniciem as aulas no dia 8 de fevereiro, tá? Para elas não perderem nenhum dia. Porque alguns pais podem pensar, é só uma semana de brincadeira. Não, porque as nossas aulas são interativas. Mas não é uma semana de brincadeira, não. Nós já temos conteúdo para não ficar muito atrasado, porque o ano passado já teve, não é, alguns defalques e esse ano não queremos, tá certo? Em março também vamos iniciar para o ensino fundamental a partir do 3º, 4º e 5º ano. Se houver a necessidade, a gente também vai nos programar para colocar as crianças do 2º ano em aula de reforço pela manhã. Nós não iremos cobrar nada por isso. Será 1 hora e 1 a 2 vezes por semana, dependendo da necessidade do aluno, tá certo? Também quero falar com vocês em relação ao horário. As crianças do ensino fundamental vão entrar de 1h30 e vão sair às 4h30, que são as crianças do 1º ao 5º ano. As crianças do ensino infantil de 2 a 5 anos, elas vão entrar de 2
até 4 horas, certo? Todas as crianças, quando chegarem na escola, deverão aferir a temperatura. Se caso a temperatura estiver acima dos 37, a criança não vai poder ficar na escola. Também com sintomas gripais, o nariz escorrendo, tossindo, espirrando, a criança não vai poder estar na escola. Só se ela for uma criança alérgica, o papai e a mamãe devem trazer um laudo e deixar isso lá na escola, na direção da escola, tá bom? Caso aconteça algum imprevisto ou o papai ou a mamãe ou alguém da família esteja com sintomas da Covid, os pais devem nos comunicar, nos avisar, tá certo? Porque a gente precisa de segurança, tanto para o seu filho, como para os profissionais da escola e a família e as crianças dos outros também, tá certo? Na hora do intervalo, as crianças irão em horários diferentes, tá certo? E a escola também terá o distanciamento, eles não poderão sentar juntos, vai ter toda essa normativa, tá certo? Todos os protocolos a seguir. Todas as crianças deverão ter na sua bolsa uma máscara extra. Vai vir com a máscara e trazer dentro de um saquinho limpo uma máscara para ser trocada a cada 2 horas. Cada criança também deve trazer a sua própria garrafinha já com a água de casa, tá bom? Não esqueçam disso. As crianças não poderão trazer boneca, brinquedo para a escola, a não ser que seja algum brinquedo que possa ser higienizado. Caso contrário, eles não poderão trazer, tá certo? Queremos pedir a colaboração de todos os pais nesse sentido para nos ajudar, tá certo? Estamos ainda em tempo de pandemia, temos muitas coisas a enfrentar este ano. Outra coisa que queremos falar com vocês em relação às mensalidades. Elas começam de janeiro a dezembro, com matrícula e mensalidade. Sempre lembrando que a matrícula não tem nada a ver com mensalidade. E a mensalidade, quando nós colocamos o nome mensalidade, isso não quer dizer que você está pagando o mês que seu filho está estudando. Não, a escola tem um contrato que eu vou mandar para vocês depois assinarem, certo? A escola tem um valor estipulado a ser pago durante todo o ano. Você vai pagar pelos 200 dias de aula letivo e as 800 horas, certo? Então, mas meu filho começou a estudar em fevereiro, então eu já paguei a matrícula em fevereiro, eu não vou pagar o mês de fevereiro. Independente, matrícula é fora a parte. Então, se seu filho começar a estudar em fevereiro, ele começa pagando em fevereiro. Se ele começar a pagar ou estudar em março, ele vai ter que pagar todos os meses, porque a mensalidade que a gente diz é porque a gente pegou um valor e dividiu em partes para você pagar. Ou seja, seu filho, quando sair da escola, ele vai sair com certificado de 200 horas e 200 dias letivo e 800 horas. Então, não tem como diminuir isso, porque se diminuir, seu filho não vai ser aprovado. Então, a gente paga os professores nesse sentido. Então, espero que os pais compreendam, porque muitas vezes os pais, não, eu só quero pagar o mês que meu filho estudou. Não é assim que funciona, tá certo? Por isso que a gente pede que os pais sejam organizados e se programem para pagar de janeiro a dezembro, porque não vai ficar um mês dentro para pagar, tá certo? Ou seja, ficar 2 mensalidades, às vezes 3, e dá muito mais trabalho. Então, sejam fiéis, paguem direitinho na data certa, porque nós temos compromisso a zelar, principalmente com os professores, tá certo? Então é isso, papai, mamãe, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês nos comuniquem, tá certo? Só lembrando que esse ano nós não estamos ainda disponíveis com aulas de balé nem futebol. A gente vai ver o processo de como vai ficar, para poder depois colocar. Pedimos que os pais nos comuniquem se a criança vai só ou não, porque se for, terá que assinar uma autorização para a permitida da saída dele, certo? Medicamento a gente não dá na escola, a gente pede para que ou o papai ou a mamãe venha dar, se caso for um antibiótico que tem que tomar no horário certo. Mas não ficamos com medicamento na escola, tá certo?
Então eu espero que eu tenha esclarecido para vocês. Tem um vídeo dos professores se apresentando este ano para a série de cada criança, tá certo? Fiquem com Deus, um beijo e até mais. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Tchau!